Então admitamos agora nessa sexta tentativa de combate dos Maçores que eles tenham mudado a casa de ataque. Eles tiraram lá do santuário do milho e cereais e mudaram para essa casa aqui, esse entreposto frutas e ervas, mantendo o ataque contra aquele entreposto lá. Aí eles atacam utilizando essa carta aqui. Machado na força 4. Guerreiros contra guerreiros. Não tem mais clérigo na casa. O clérigo foi de volta para o santuário. Ele fugiu das batalhas e teve a sua imunidade quebrada. Imunidade local quebrada. E os guerreiros defendem utilizando o maracá. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, o maracá é a carta de proteção, de feitiço de proteção, promovido pelo xamã feiticeiro. No caso é o xamã feiticeiro do jogador atacado, dos malaicanos. O xamã feiticeiro dos malaicanos fez um feitiço de proteção para que os deuses protegessem os guerreiros em batalha. Então, esse feitiço se volta contra os atacantes. Os atacantes usaram a arma na força 4. Como o maracá é uma carta defensiva, é uma arma de cunho místico, então o jogador atacado ele perde a mesma quantidade de guerreiros da força da arma que ele utilizou. Então ele perde 1, 2, 3, 4 guerreiros. Aquela ficha dali de tentativa sai da faixa de borda. Agora serão 5 tentativas de combate e essas cartas aqui irão para o monte de descarte, aquele monte de descarte lá. Então novamente aconteceu aquilo que aconteceu com os malaicanos. A carta ficou com um guerreiro, protegendo o entreposto. Pode acontecer do jogador querer atacar esse único guerreiro aqui contra aqueles 3 guerreiros lá, onde está o pino, onde está o peão, o marcador de combate? Pode, só que é estupidez. E com relação às cartas que foram pro monte de descartes, quando voltar a vez agora pros Malawakes, chegar na segunda rodada, eu vou explicar como é que funciona aquilo dali, das cartas combate. Mas por hora agora, o jogador dos Maçores ainda tem 5 tentativas de combate. Então admitamos que nessa 5ª tentativa, ele tenha mudado para essa casa aqui, mas manteve aquela casa lá atacada, porque ele conquistou uma carta. Aliás, ele não, estou confundindo com os malaicanos. Ele quer conquistar aquela carta ali do frutas e ervas. Quem conquistou a carta foi os malaicanos na vez deles. Quer conquistar aquela carta do frutas e ervas nessa rodada. Então ele ataca dessa casa para aquela casa. Aí é aquilo que eu falei. A casa tem clérigo e tem guerreiros. Quem que está atacando? Lá só tem guerreiros. Então ele tem que avisar. Pressupõe-se que como lá só tem guerreiros, ele só vai atacar os guerreiros. Mas aqui tem guerreiros e tem clérigos. Quem que está promovendo o ataque? O clérigo ou os guerreiros? Então ele tem que avisar. Irei atacar com o sumo sacerdote. Então o jogador dos malaicanos já sabe que será o sumo sacerdote atacando. A carta utilizada para o ataque foi essa. Tacape na força 6. É o clérigo que está atacando, não são os guerreiros. Aqui seria tacape na força 1, se fossem os guerreiros. Como é o clérigo que está atacando, então é tacape na força 6.
O clérigo está utilizando uma arma comum de utilização a todos, tanto clérigos quanto guerreiros, que é o tacape. O tacape não tem potencial místico, não é uma arma mística. Tacape na força 6. E os guerreiros defendem com o também tacape, só que na força 3. Aqui é o 3, não é o 5, não é o 4. Não é o clérigo defendendo, é o guerreiro. Então, guerreiros na força 3. 6 menos 3, 3. Então, ali, o jogador perde os 3 guerreiros que estavam protegendo aquele entreposto e ele conquista a carta do insumo água potável. Como atacante ou como atacado? Como atacante. Então ele bota a carta posicionada na vertical. A carta conquistada como atacado, que eu ainda irei ilustrar, será posicionada na horizontal. Como ele conquistou com o clérigo, ele pode fazer isso daqui, colocar o marcador aqui em cima? Pode, mas é aquilo que eu já falei. Esse marcador, ele é utilizado geralmente para marcar conquistas de clérigos com a questão dos templos. O sumo sacerdote de um insumo foi morto em batalha. Mas aí depois que ele já foi morto em batalha, um outro sumo sacerdote de outro insumo conquistou uma carta do insumo daquele sumo sacerdote que foi morto. Aquela carta vai poder ser usada para construir templo? Não. É só conquista de clérigo. Por isso que eu uso esse marcador. Por isso que eu digo, vai confundir os jogadores. Por isso que não é aconselhável usar esse marcador para marcar carta conquistada. Porque essas cartas que são conquistadas por sumos sacerdotes que não são correspondentes ao insumo para a construção de templo, elas não contam pontos. E essa carta aqui conta ponto, mesmo tendo sido conquistada por clérigo. Só não conta ponto se for para a construção de templo. Por isso que não é aconselhável usar aquele marcador ali para marcar a carta conquistada por clérigo. E essas cartas que foram utilizadas, essas cartas combate, irão para o monte de descarte, que eu vou explicar quando virar a rodada, quando a vez dos maçores terminar. Então vamos lá, ele ainda tem 5 tentativas de combate. Aí ele decide permanecer atacando daquela carta ali. Com aquela carta ali. Aí ele ataca agora. Como ele conquistou uma água potável, ele vai tentar conquistar outra água potável. Outro entreposto de água potável. Então vamos lá. Então ele fala, irei atacar com o sumo sacerdote. Então ele utiliza o sumo sacerdote, o clérigo, para atacar aquela casa ali. Qual é a carta que ele vai usar? O defensor não sabe. Pode ser uma lança, pode ser uma zarabatana e dardos, ou pode ser uma arma normal, uma arma comum. Ele utiliza a adaga. A adaga na força 6. É o clérigo atacando. E os defensores utilizam as flechas na força 4. 6 menos 4, 2. Então perde 2 guerreiros dessa casa. E mais uma ficha é eliminada da faixa de borda. Então agora são só 4 tentativas. E essas cartas irão para o monte de descartes. Então ele manteve as casas de combate. Essa e essa. A casa atacante e a casa atacada. Aí a carta que o jogador usou para atacar, ele teve que avisar. Irei atacar com o sumo sacerdote. Aí ele utiliza essa carta. Pode ser uma arma mística ou não. Ele usa as adagas. A adaga na força
4, não é na força 3. 4, é o clérigo que está atacando, na força 4. Por aí dá para perceber o seguinte, já dá para tirar, o jogador dos malaicanos, dá para ele tirar uma noção. O jogador que está usando, o jogador que está jogando representando a tribo dos Maçores, ele está atacando muito com os clérigos em armas comuns. Ele não está utilizando armas místicas. Então ele já dá para tirar uma ideia. Ele deve estar cheio de cartas na valoração fraca para guerreiros, porque a polaridade é invertida. Aqui no caso, a adaga na força 3 para os guerreiros é na força 4 para os clérigos. Uma arma que está na força 6 para os clérigos é porque ela está na força 1 para os guerreiros. Então o jogador já tem essa noção. Ó, o cara está usando só a arma normal, só a arma comum, para atacar com os clérigos. Sinal de que as cartas que ele tem na mão são todas fracas para guerreiro. Cartas que ele vai usar e com certeza a probabilidade dele perder o combate é altíssima. Então ele está utilizando para os clérigos, não para os guerreiros. Porque a polaridade das forças são invertidas na utilização. Então ele utilizou a adaga com o clérigo na força 4. Porque se ele fosse usar para guerreiro, seria na força 3. Então clérigo na força 4. E o defensor usou, os guerreiros dessa casa, utilizou a flecha. Agora são guerreiros na força 6. 6 menos 4, 2. Então ele perde. O sumo sacerdote aqui, não são os guerreiros. Ele perde 2 amuletos de guerra, 2 amuletos de proteção, né? Tem 3 amuletos de proteção. 3 amuletos de guerra de proteção. Aqui, ó. 1, 2, 3. 6 menos 3. Não, 4. É o 4 aqui. O 4. E aqui é o 6. 6 menos 4 dão 2. Então ele perdeu os 2. Ele perdeu 1 daqui, do 3. E mais 1 daqui. Então ele vai ter que usar o sumo sacerdote assim, ó, com esse único amuleto de proteção sobre a casa aqui, sobre o entreposto. Esse sumo sacerdote está em iminência de ser morto em batalha. Se ele batalhar mais uma vez e perder a batalha, ele é morto e ele vale ponto de vitória para, no caso, se forem os malaicanos, os malaicanos conquistam matam esse sumo sacerdote do insumo água potável da tribo dos Maçores e ele vale 2 pontos de vitória para os malaicanos. Ah, mas e aí? Como é que o jogador vai ficar assim com o sumo sacerdote até o final da partida para poder ser morto? Não, tem aquela situação da fuga, da quebra de imunização. Ele vai ter que contar com a quebra da imunização, aquela situação de quebra com a lança, quebrando a imunização para ele fugir das batalhas e voltar para o santuário. Aí quando ele retornar para as batalhas, ele retorna novamente com os seus 3 amuletos de guerra, mas aí ele passa a depender do adversário. E essas cartas aqui, como foram utilizadas, vão para o monte de descarte. Então, para ele atacar, agora ele vai ter que ficar na defensiva. Para ele atacar com esse sumo sacerdote é arriscado, porque ele não construiu o templo. Nenhum pavimento de templo do água potável foi construído. Qualquer carta, esse sumo sacerdote morrendo em batalha, qualquer carta conquistada pelos maçores, pelos guerreiros ou pelos sumos sacerdotes, no caso os sumos sacerdotes, conquistadas do insumo água potável, só vão poder ser marcadas com esse tile, essa mandala, que serão cartas conquistadas do insumo água potável que o sumo sacerdote terá sido morto. Então não foi construído o templo.
Só quem pode construir o templo do água potável é o sumo sacerdote água potável. Eu não posso ter o sumo sacerdote do caça e pesca fazendo o trabalho dele. O sumo sacerdote do caça e pesca tem que construir o templo do caça e pesca. O do frutas e ervas, o templo do frutas e ervas. O do milho e cereais, o templo do milho e cereais. Um sumo sacerdote não pode construir o templo do outro insumo, sem ser o seu. Então, mais uma tentativa daqui sai. Agora ele vai ter 3 tentativas de combate. E o jogo segue. Então, agora ele mudou a etnia que ele vai atacar. Ele está atacando agora os Malawakes. Aquela carta ali, aquele entreposto do água potável. Desse entreposto aqui. Aqui só tem guerreiro, não tem clérigo. Então, são os guerreiros que estão atacando. Aí ele vai e ataca, usa essa carta aqui. Usa essa carta aqui. Takap na força 2. É um ataque meio que estúpido? Sim. Porque a arma que ele está usando é muito fraca. Mas às vezes ele não tem uma opção melhor. Então ele usou essa carta. Aí os Malawakes defendem com essa carta aqui. Martelo na força 1. No caso ele deu meio que uma sorte, né? 2 menos 1, 1. Então lá os Malawakes eles perdem um guerreiro. No caso, os maçores deram sorte. Porque se essa arma aqui é qualquer valor acima de 2, teria perdido. Ele conseguiu ferir, né? Ferir um dos guerreiros dos Malawakes. E mais uma tentativa é eliminada. E essas cartas aqui vão para o monte de descarte. Então ele só tem mais 2 tentativas de combate. Então vamos lá. Irei atacar com o sumo sacerdote. Aquela casa ali. Dessa casa aqui para aquela ali. A carta utilizada para o ataque foi o Takap na força 5. É o clérigo atacando os guerreiros. E ali só tem guerreiros. Os guerreiros defenderam com a flecha. As flechas na força 2. 5 menos 2, 3. Então os defensores perdem 3 guerreiros. E a carta só fica com uma proteção de um único guerreiro. E essas cartas aqui irão para o monte de descarte. E mais uma ficha tentativa é removida. Agora os maçores só terão uma tentativa de combate. Ah, mas aqui agora ele só tem uma carta. Acabaram as cartas dos recursos de armas de combate dos maçores. Eu irei explicar agora, quando chegar a vez dos Malawakes, vai virar a rodada, agora vai ser uma segunda rodada, e eu vou explicar essa questão do monte de cartas. Ele vai ter que usar essa única carta aqui para atacar. Então ele mudou a casa do ataque. A casa era onde estava esse clérigo aqui. Ele trouxe para cá. Então são esses guerreiros atacando aquele guerreiro lá. Aquele único guerreiro protegendo o insumo água potável. Aqui não seria conveniente, porque aqui tem mais guerreiros. Aqui tem 5 guerreiros nesse entreposto. Aqui só tem 3. Poderia utilizar os guerreiros para atacar, não avisar? Porque se eu não aviso, pressupõe-se que são os guerreiros que estão atacando. Então, seriam os guerreiros. Mas aí, como tem menos guerreiros, poderia ficar só com o clérigo na casa. Ele optou por atacar desse entreposto aqui, do frutas e ervas. Entreposto frutas e ervas, atacando o entreposto água potável
que só tem um guerreiro dos Malawakes. Aí ele ataca com a sua única carta, Tacape na força 4. E o jogador defende com espada na força 1. 4 menos 1, 3. Como não tem 3 ali, só tem 1, esse guerreiro é ferido em batalha, sai, e essa carta ele conseguiu conquistar como atacante, não como atacado. Eu vou ilustrar ainda a questão da conquista com atacado. Ele conquistou 2 cartas do Água Potável. Se ele conquistar mais uma, ele ganha direito ao clérigo construir o primeiro pavimento do templo. Essa conquista na quantidade de cartas, ela pode ser através dos guerreiros. O clérigo, ele conquista diretamente a possibilidade da construção do pavimento de templo se ele conquistar através das Zarabatana e dardos, que eu já ilustrei, posso até ilustrar novamente. Mas as cartas conquistadas por guerreiros podem ser usadas nas quantidades: 3 cartas para o primeiro pavimento, 2 cartas para o segundo pavimento e 1 carta para o terceiro pavimento. Então ele vai em busca na segunda rodada dessa terceira carta do insumo, desse terceiro insumo, água potável, para que ele construa o primeiro pavimento de templo. Os Marebuia já tem ali do milho e cereais por causa daquela conquista com Zarabatana e dardos. Então os maçores na próxima rodada irão em busca disso aí. Essas cartas aqui irão para o monte de descarte. Lembrando que o Maçore não tem mais recurso de armas, mas eu vou explicar agora na segunda rodada. E essa ficha de tentativa aqui é removida. E ele é obrigado a passar a vez. Lembrando que ele tem que passar a vez, mas agora ele tem que jogar o dado dos deuses, o dado Yauru, o dado preto, para definir quantos guerreiros se recuperaram dos ferimentos de batalhas. 5 guerreiros. Então, 5 guerreiros ele vai botar de volta em batalha.